Salmo 117, versículos 1 e 2, preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, o teu povo que se chama pelo teu nome, encontra-se diante da tua palavra que o Senhor mesmo escreveu. E que bela combinação, Senhor. O Senhor fez exatamente assim para que todos fossem beneficiados e edificados pela instrução. Pedimos que nessa hora, apesar de serem apenas 2 versículos, Senhor, que a exposição deles, mais uma vez, sacuda o nosso universo, mexa conosco, nos transforme, confronte o nosso pecado e nos faça olhar para Deus, em nome de Jesus. Amém. Coisas que nos parecem às vezes tão pequenas, né, irmãos? Às vezes até insignificantes podem ser os maiores tesouros. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe às vezes montava a árvore de Natal e nós víamos ali aquela figura geométrica que supostamente deveria representar um floco de neve. Não sei se na sua árvore de Natal você já colocou aquela figura que parece um mosaico de caleidoscópio. Caleidoscópio, é difícil de falar essa palavra, né? Eu não sei se você já viu antes, né? Aquela figurinha branca, aquela estrutura. Aí você fica pensando, nossa, mas eu não sei qual que é a associação disso com um floco de neve, de onde veio. Até que eu, um dia, dirigindo o carro com minha esposa, tive a oportunidade de ver neve caindo pela primeira vez na minha vida. E à medida que ela ia pregando no para-brisa, meus irmãos, parecia uma experiência de outro mundo. Eu olhava para cada um daqueles floquinhos e quanto mais eu me aproximava deles, eu via detalhes que antes eram completamente invisíveis aos meus olhos. Se você olhar um floco de neve, você não precisa de um floco de neve. Você pode abrir a sua geladeira hoje, ok? Pega ali a raspinha de gelo e olha bem de pertinho. E você vai ver estruturas de cristais nela que certamente você nunca reparou antes. E são belíssimas, belíssimas. E você fica se perguntando como é possível um negócio desse. Porque afinal de contas é apenas gelo ou é apenas neve. Meus irmãos, isso mostra a beleza do nosso Deus nos detalhes. Como o nosso Deus é criterioso, como o nosso Deus é minucioso. E todas as coisas que ele faz no mundo são assim, por menores que sejam. São tesouros, tantas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas que merecem a nossa atenção porque Deus criou todas as coisas. E ele usa esse mesmo processo com relação à sua palavra. A doutrina da inspiração das Escrituras, defendida na Reforma Protestante, é uma doutrina preciosa para a gente, porque ela diz para a gente não apenas toda a palavra de Deus é inspirada, mas cada detalhezinho dessa palavra esconde em si um tesouro de grande significado para nós. E nós, como povo de Deus, devemos atenção a esses detalhes. Nós devemos observá-los e dissecá-los como nós deveríamos fazer com raspinhas de gelo em casa e com tantas outras coisas. Este salmo, meus irmãos, é o menor salmo da Bíblia, é o menor capítulo da Bíblia, está bem no meio da Bíblia, mas o tesouro dele é gigantesco. E nós vamos aprender sobre o que ele fala nessa manhã, sobre o louvor global a Deus. Assim como tantos outros salmos que evocam o louvor a Deus como centro da vida do cristão, mas nós veremos que esse louvor é direcionado a todos os gentios. E um louvor que compreende claramente o amor leal de Deus por nós. Nós veremos isso em 2 partes, 2 versículos, 2 partes. Facilitou para o pastor, não foi? Ficou fácil assim. Nós primeiro veremos esse versículo 1, que o louvor ao Senhor é um convite para todos os povos. E depois que o louvor ao Senhor flui desse relacionamento pactual que nós possuímos com Ele. Versículo 1, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Hoje nós temos uma oportunidade única nesse sermão, porque como é um sermão de apenas 2 versículos, nós vamos fazer com vocês, eu e vocês, igreja, algo que eu chamo de uma exegese. Eu não sei se você já ouviu falar essa palavra antes. Quando você está no seminário, você estuda exegese, é a capacidade do aluno agora de dissecar a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes, como se fosse uma rãzinha na mesa de um laboratório, e você abre as patinhas dela e agora você vai mexendo em cada partezinha, e é isso que nós faremos com o texto sagrado. Louvai ao Senhor, Halal Yavé. Esse é o hebraico desse texto. O texto diz Halal Yavé kol goi, Shavak kol
uma. É o que está escrito aqui. E o que significa essa primeira frase? Halal Yahvé, louvai ao Senhor. Tantos salmos nós lemos isso, mas nós não deveríamos ignorar o valor dessa palavra. A definição de louvor, meus irmãos, é algo importantíssimo para mim e para você. E por que é importante? Porque tantas vezes na nossa vida, eu e você nos acostumamos com a definição de louvor como apenas aquele momento no culto onde nós cantamos de 2 a 5 músicas. E aquilo a gente chama de louvor. Os que estão responsáveis por produzir aquelas músicas nós chamamos de ministros de louvor, ou músicos do louvor, momento de louvor, não é verdade? Eu e você que crescemos num contexto litúrgico de igreja, a gente pensa muito assim, mas o que é louvor, meus irmãos? Louvor a Deus é absolutamente tudo o que nós fazemos para Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós dedicamos a Ele todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida, quem nós somos, aonde Ele nos instalou, as nossas propriedades e as nossas posses. Quando o salmista registra, louvai ao Senhor, ele está falando, dedique toda a sua vida a Deus. Sim, o salmo era algo que era cantado a Deus. Mas quando eles cantavam isso, eles não estavam apenas pensando nas palavras melódicas que saíam dos seus lábios, mas estavam pensando no todo da vida. O princípio regulador do culto, no qual nós falamos nas igrejas reformadas, ele evoca essa ideia. Não significa Deus que apenas temos algumas regras para como adorar a Deus no domingo, no dia do Senhor. Mas fato é que toda a nossa vida é orientada por um princípio de louvor a Deus. E por que nós devemos louvar a Deus, meus irmãos? É simples, porque Ele nos criou. Porque Ele é nosso dono, nosso proprietário. Eu e você só estamos sentados nessa manhã aqui, sabe por quê? Porque Deus te trouxe aqui. Se você não tivesse sido trazido por Deus, você não seria capaz de chegar aqui. Foi Ele que possibilitou cada detalhe deste mundo para que o seu carro tivesse rodas e combustível, para que você tivesse força de vontade para acordar hoje de manhã, certo? Eu sei que foi difícil, mas você veio, não é verdade? Todas as coisas que Deus criou, todos os recursos da sua graça, cooperam para que nós vivamos para Ele. Estava agora há pouco orando com o presbítero Charles, antes de começar o culto, e na nossa oração eu disse, Senhor, obrigado inclusive pelos detalhes que são invisíveis. Nesse hotel você já parou para reparar toda a estrutura que as pessoas preparam toda semana para que você possa estar aqui cultuando a Deus? A quantidade de pessoas que trabalham invisivelmente para que nós possamos louvar a Deus. Meus irmãos, tudo coopera para o louvor a Deus. Isso é um mandamento do Senhor. Este salmo, quando diz louvai ao Senhor, não está falando apenas de um convite, mas de uma convocação. Eu e você devemos isso ao Senhor. Isso não é opcional. Eu e você devemos entender isso nessa manhã, meus irmãos. Por que é bom, grato e lícito ao Senhor que nós nos reunamos aqui? Porque nós devemos isso a Ele. Ele nos fez, Ele é o nosso Senhor. E o povo de Israel compreendia isso. A palavra Senhor aqui é a palavra Yahvé, é o Deus da criação e o Deus do pacto. Esse Deus tem um relacionamento com o seu povo, e o povo de Israel, quando cantava essas coisas, se lembrava de toda a história do relacionamento de Deus para com eles, e lembravam que, acima de tudo, eles deviam isso ao Senhor. Eles só podiam cantar porque Deus havia sido bom para com eles. Nós precisamos compreender isso nessa manhã. E veja, quem é que deve fazer isso? O texto nos diz, louvai ao Senhor, está vendo aí? Vós todos os gentios. E aqui o texto começa a ficar um pouco estranho. Porque até onde eu lembro, quem estava cantando era o povo de Israel. Quem cantava isso no seu culto, no seu louvor a Deus, eram os israelitas. Havia uma distinção étnica na cabeça do povo de Israel entre hebreus, israelitas e gentios. Os gentios eram aqueles que eram reconhecidos como os estrangeiros, os povos de fora, aqueles que viviam fora do nosso território. Eram caracterizados não apenas por uma geografia diferente, facilitou. Quanto mais eu tento, mais eu me complico. Por uma geografia diferente. Mas eles eram caracterizados também por hábitos culturais diferentes, hábitos religiosos diferentes, mentalidade diferentes. Os gentios eram vistos pelos israelitas como povos idólatras, povos pagãos que direcionavam o seu louvor a falsos deuses, deuses de madeira, deuses esculpidos em pedras, deuses de toda sorte de coisas da criação, mas que não eram o verdadeiro e único Deus criador sobre céus e terra. E esse era um contraste com a identidade do povo de Israel. Um
povo que foi criado para o louvor a Deus. E a grande pergunta é, por que o salmista então decidiu colocar essas duas ideias com sobreposição? Meus irmãos, é simples. A pergunta que eu e você precisamos fazer é, como que surgiu esse povo de Israel? Quem eram os israelitas antes de serem israelitas? Você acha que um israelita como Abraão simplesmente nasceu israelita de berço? Na verdade, não. A beleza da história do povo de Deus, queridos, é que os únicos que nascem israelitas criados perfeitamente nesse mundo, sem nenhuma mancha de pecado, foram Adão e Eva. Mas após Adão e Eva, todos os que nascem nesse mundo nascem banidos da presença de Deus, distantes do Éden. Essa foi a grande maldição que recaiu sobre a cabeça deles. Eles foram afastados da presença do Senhor e assim eles foram gentilizados. Eles não mais agora gozavam dessa intimidade, dessa comunhão com o Senhor por causa do pecado. Por causa do pecado, nós temos separação para com Deus. O pecado não é apenas transgressão da lei, mas é também separação eterna de Deus. Todas as pessoas que nascem nesse mundo, aos olhos de Deus, não apenas aos olhos dos homens, são vistas como gentios. Todos nós. Lembre da história de Abraão. Quem era Abraão antes da sua salvação, antes da sua convocação por Deus? Ele era um gentio cuja família adorava ao deus Lua, adorava a outros deuses, vagava por aí com seus próprios hábitos. Mas como foi que Deus mudou a história? Deus decidiu chamar Abraão para perto, criar para si uma nação. Quando nós lemos Gênesis 12, nós vemos a história da revelação de Deus a esse homem, em que Deus traz as suas promessas agora, esse homem que já era avançado em idade, cuja esposa era estéril. E Deus afirma a Abraão, de ti farei uma grande nação. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus havia trazido uma promessa para aquele homem e Abraão se tornou o pai de muitas nações. Se tornou um homem especial, o início de um grande projeto. Deus traz novamente para o povo de Israel essa ideia quando, lá no Egito, ele os lembra, em Êxodo 19, versículos 5 a 6, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Queridos, o que é impressionante na história do povo de Deus é que todos nós nascemos gentios, mas todos nós fomos feitos povo de Deus. Conversando com um amigo nesses dias sobre o problema que está acontecendo lá nos Estados Unidos dos imigrantes e o presidente Donald Trump, não é verdade? Nós estamos vendo aí uma grande dificuldade, tendo a oportunidade de ter morado fora, nós vimos de perto como essa questão dos imigrantes não é assim tão fácil. Muitos americanos querem proteger o seu território. Nós morávamos ali no sul dos Estados Unidos e um grande problema de imigrantes que atravessavam a fronteira do Texas, mexicanos, pessoal da Guatemala, um monte de gente, e os americanos não sabiam exatamente o que fazer com aquilo. Os invasores estão chegando, precisamos nos cuidar. Mas quando todo norte-americano, quando todo estadunidense começa a olhar para a sua própria história, eles se lembram que eles mesmos invadiram esse país um dia. De que todos os norte-americanos, pelo menos a sua vasta maioria, a não ser que eles sejam de fato de linhagem indígena, mas eles mesmos foram imigrantes um dia. Eles mesmos, suas famílias e seus ascendentes saíram de um país em busca de uma esperança, de uma nova nação que pudesse lhes acolher, lhes receber e fornecer uma nova vida. Meus irmãos, se todos nós olharmos a nossa história aqui hoje, nessa manhã, todos nós somos imigrantes nesse mundo. Todos nós transitamos em busca de um lugar melhor e o tempo inteiro ansiamos encontrar um espaço que possa nos acolher, nos oferecer uma nova esperança, seja um grupo social, seja uma igreja, seja um ambiente de trabalho. Nós somos eternos peregrinos. Queridos, a alegria é que o Senhor nos acolheu. Nós, gentios por natureza, por causa do nosso pecado, fomos acolhidos por Deus. E é por isso que o Salmo pode virar para o povo de Israel e falar: louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Nós éramos gentios, mas fomos feitos povo de Deus. São apenas alguns gentios que estão inseridos nesse escopo? Não, veja o que o Salmo diz ainda no versículo 1. Louvai-o todos os povos. Você tem gentio de tudo que é canto. Você tem gentio brasileiro, argentino, boliviano, peruano, chinês, australiano.
Você tem gentio dentro do Estado Islâmico, você tem gentio fora do Estado Islâmico. Você tem gentio na Dinamarca, no Alasca, na Antártida. Existem gentios de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Eu já falei mais de uma vez aqui na igreja da minha experiência de seminário, que era um seminário extremamente multicultural. E num certo dia nós tivemos lá um jantar internacional, né, o Jantar das Nações. E naquele dia nós tivemos a oportunidade de cantar o cântico Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Depois, na segunda estrofe, você canta Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. E na terceira estrofe, Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Não sei se você já conhece esse cântico. Eu não vou cantar agora, eu sei que vocês estão com vontade, mas eu não vou fazer isso. Mas, queridos, o que foi belíssimo daquela noite foi a oportunidade de cantar aquele cântico em 36 línguas diferentes. 36 línguas diferentes. Um cântico simples, conhecido em várias partes do mundo. Eu ouvi aquele cântico, inclusive, em línguas que eu jamais tinha ouvido antes. Uma amiga nossa, que era casada, Peter e Maeve, são da Irlanda. Mas ela não apenas falava o inglês da Irlanda com sotaque, mas ela falava também gaélico. E eu achava que isso era uma língua apenas do Senhor dos Anéis, dos elfos, alguma coisa assim. E ela sozinha, naquele seminário, ela cantou naquela noite essa canção numa língua que eu jamais tinha ouvido. E, queridos, isso me fez pensar de forma muito escatológica, futurística e profética, naquela língua final e unida na qual todos nós cantaremos diante do Senhor um dia. Todos nós, gentios, seremos reunificados debaixo de um só governo, de uma só língua, de uma só esperança. Meus irmãos, todos nós, os gentios, devemos louvor ao Senhor. Isso significa que nós temos uma responsabilidade, não apenas para conosco mesmos, os gentios brasileiros, mas para com todos aqueles outros gentios que se apresentam nesse país. Você acha que o Brasil é feito apenas de brasileiros? Pode ter certeza que não. Na própria cidade de Brasília, onde eu e você moramos, por causa de ser a capital do país, existem várias embaixadas, várias pessoas de outros cantos. Às vezes você está ali no supermercado, na fileira, comprando seus sucrilhos, e você ouve alguém falando alguma coisa que você não entende muito bem. Seja inglês, francês, japonês, mas é importante nós estarmos atentos a essas pessoas, intercedermos em favor dela, e se estiver ao nosso alcance, inclusive, evangelizá-las. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequeno, falava que eu devia aprender inglês, que era importante. Na minha cabeça, ao longo da vida, a gente coloca que é apenas para conseguir um emprego melhor. E se eu te disser que é para você poder alcançar todos os gentios que estão ao seu redor? Outras línguas. Sim, nós devemos ter uma mente missionária. Isso faz parte de quem nós somos. Aqui mesmo na igreja, nós temos tido a oportunidade de, semana após semana, de conversar e de ter em nosso meio americanos e pessoas de outras nações, 2 famílias africanas que têm vindo. Minha pergunta é, toda vez que você os vê, você fica assustado ou você já arriscou um The Books on the Table com eles? Será que você já se aproximou? E mesmo que você não saiba falar uma única palavra na língua deles, quem sabe oferecer uma mão? Falar em português. Estamos felizes que você esteja aqui conosco. Meus irmãos, todos os gentios são convocados a louvar a Deus. E esse era o nosso primeiro ponto. A grande pergunta é, por que nós devemos louvar a Deus? Certo? O mandamento está aqui, mas o segundo verso agora vai nos dar um motivo. Veja comigo. O motivo é porque o louvor do Senhor flui do seu amor pactual e eterno. Versículo 2. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Gavar, Hesed, Emet, Yavé, Olam, Halai, Yavé. Queridos, esse verso ele nos lembra que o louvor a Deus, ele tem motivo, ele tem causa, ele tem propósito e ele tem finalidade. O primeiro motivo que o salmista nos dá, e aqui nós precisamos entender algo sobre a poesia hebraica, apenas um pequeno parênteses, nós estamos vendo aqui uma estrutura de linguagem chamada paralelismo. A primeira linha e a segunda linha, na verdade, elas estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Dentro da poesia hebraica, a segunda linha reforça e complementa as ideias da primeira linha. Então, a primeira linha diz, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a segunda linha, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. O que o salmista está nos lembrando aqui, em primeiro lugar, meus irmãos, é que o motivo do louvor é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Apesar de eu e você vermos a palavra misericórdia nesse texto, talvez ela não seja a melhor tradução por causa das limitações da nossa língua.
A palavra misericórdia simplesmente muitas vezes nos evoca a ideia de que eu tenho misericórdia de alguém que está ali tadinho na rua, eu tenho que dar uma roupa ou, quem sabe, uma cesta básica. Mas a palavra misericórdia nas Escrituras ela é muito mais ampla do que isso, porque ela fala sobre o amor pactual de Deus. O fato de que Deus é relacional em seus atributos para conosco. De que não apenas Ele é grande, de que Ele é poderoso, de que Ele é infinito, de que Ele é onipresente, de que Ele é onisciente, mas de que Ele é acessível a nós. E Ele se relaciona para conosco. Meus irmãos, como nós ouvimos alguns sermões atrás do nosso irmão Marcel Sintra sobre a definição de Hesed. Essa palavrinha que aparece aqui, Hesed, significa este amor imenso, abundante, inesgotável e constante de Deus para conosco. Meus irmãos, a palavra de Deus fala claramente que esse amor de Deus ele nos constrange. De que quando nós começamos a pensar no tanto que Deus nos ama, nós ficamos constrangidos. Quando marido e mulher fazem votos nos dias que estão noivos, esse ano teremos vários casamentos nessa igreja. Na minha lista eu estava vendo ontem, eu vou fazer 10 casamentos esse ano. 10 casamentos, e a maioria deles são daqui da igreja. E eu fiquei pensando assim, nós fazemos votos de casamento, né? E os votos de casamento são aquele momento em que os casais falam textos belíssimos, poesias uns para os outros, coisas inimagináveis, coisas que eu nem sabia que ele sabia escrever, né? E eles fazem promessas. Promessas de um amor eterno, de um amor abundante, de um amor infinito, de um amor pactual que vai durar para sempre. Mas, queridos, nós sabemos que tantas vezes as nossas palavras são muito mais bonitas do que as nossas ações, não é verdade? Que tantas vezes esse amor tão belo, expresso em poesia, não se traduz da mesma maneira logo na primeira semana do casamento. Tá bom, segunda semana do casamento. Não é verdade? Porque nós somos pecadores, nós como gentios nesse mundo sofremos com a tentativa de sermos fiéis, de sermos bons, de sermos amáveis, mas nós nem sempre conseguimos ser assim, meus irmãos. Nós não conseguimos, mas Deus consegue. O que o apóstolo Paulo entende bem no Novo Testamento é que mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. Mesmo quando nós não somos capazes de manter as nossas promessas, Deus sempre cumpre as suas promessas, porque esse é o caráter de Deus. O amor de Deus para conosco tem a ver com quem Deus é. Deus não é homem para mentir. Deus não é aquele que faz promessas para manipular e brincar com a sua forma de pensar. Não, Deus é fiel. Nós lembramos disso, meus irmãos, mesmo na história de Abraão, quando Deus fez uma promessa para ele de que Abraão receberia um filho, de que Abraão receberia um Isaque, motivo de riso, mas os anos se passaram. E aquele casal que sim creu na promessa num primeiro momento, quem sabe passou a duvidar um pouco, um tanto receoso. Será que isso vai acontecer mesmo? Queridos, o que é maravilhoso é que aconteceu, não é verdade? Isaque veio para motivo de alegria de Abraão e Sara, e o seu nome traduzia essa alegria. Meus irmãos, a benignidade de Deus para conosco é gigantesca, é enorme, mesmo por causa dos nossos pecados. Deus nos perdoa. A palavra aqui, veja, o texto diz, versículo 2, porque muito grande é a sua misericórdia. A palavra que acompanha a palavra Hesed, que é misericórdia, é a palavra Gavar, que aqui é traduzida como grande, mas na verdade ela significa forte. A misericórdia de Deus para conosco é forte, ela é poderosa, ela é capaz de transformar nós que somos gentios em povo de Deus. Isso significa, meus irmãos, que ao longo da história de Israel, Deus sempre transformou o seu povo ao perdoar os seus pecados. Deus tinha poder para isso. Em Amós, no capítulo 5, no versículo 12, o profeta disse assim ao povo: pois sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Mesmo assim, meus irmãos, o poder perdoador de Deus para com seu povo é impressionante. Já seria benignidade suficiente da parte do Senhor alcançar os gentios com a mensagem do Evangelho. Mas no progresso do plano de Deus, os gentios haveriam de compor essa grande árvore da salvação. Deus haveria de mantê-los, de fazer com que eles fossem sustentados. Vamos dar um pulinho lá em Romanos 15, que é o texto que nós lemos nessa manhã. Romanos capítulo 15.
capítulo 15 de Romanos, ele funciona como uma espécie de conclusão para tudo o que Paulo veio falando até o capítulo 15. Até o capítulo 15, Paulo vem explicando, por exemplo, que ainda que os judeus fossem o povo escolhido de Deus num primeiro momento, o plano de Deus nunca foi apenas para com os judeus. Que o chamado de Israel sempre foi um chamado para as nações, para todos os povos, de tal forma que todos os estrangeiros que se aproximassem recebessem da parte de Deus cuidado e amor. Quando Paulo chega no capítulo 15, nós precisamos lembrar que Paulo agora está escrevendo para um grupo de pessoas que é completamente misto. Nesse grupo existem judeus e existem romanos que são gentios. E com a pena de Paulo, ele escreve para todos eles da seguinte maneira, no versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E aí ele passa a dar o exemplo de Cristo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquei ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando em outras palavras, queridos? Aos olhos de Deus, todos vocês eram gentios. Quando Cristo veio ao mundo, apenas ele era santo. Todos vocês se encontravam em pecado. Mas o que ele fez? Ele agiu com amor pactual para com vocês. O que prevaleceu foi o seu hesed. Versículo 5. O Deus da paciência e da consolação. É exatamente o conceito de hesed. Um Deus que é paciente, longânimo, cheio de amor para dar e cheio de amor para sustentar. Foi ele que os alcançou. E sabe o que vocês devem fazer agora? Vocês devem amar uns aos outros com esse mesmo amor. Esse é o paradigma para vocês. Essa é a base para vocês. Por isso que ele fala no versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo, como uma espécie de professora infantil, de criancinhas, ele pega aqueles aluninhos que estão brigados, certo? Pega os aluninhos judeus, os aluninhos gentios, senta eles na cadeira, coloca todo mundo de castigo e fala, agora abraça o amiguinho. Agora fala, amiguinho, me perdoa, eu gosto de você. Queridos, Deus faz isso com a gente. Porque nós não gostamos naturalmente das pessoas ao nosso redor, mas Deus nos coloca juntos, na mesma igreja, judeus e gentios, para que o amor pactual de Deus prevaleça para conosco. Meus irmãos, o que o Salmo falou e que o Paulo está falando é que isso é motivo de louvor a Deus. Quando Deus faz isso, nós temos motivo para louvá-lo. Veja o versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda ele cita o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. O Novo Testamento explica para a gente o significado do Antigo Testamento. Aqui, claramente. Meus irmãos, quando Deus infunde amor na vida de gentios, nós temos motivo de louvor para com Ele. Nós precisamos entender, meus irmãos, que esse tempo há tanto esperado já chegou em Cristo. Nele nós temos a plenitude da mensagem divina. E é por isso que o Salmo 117, não precisa voltar lá, mas ele termina o texto dizendo, aleluia, aleluia. E você sabe o que significa a palavra aleluia? Louvem ao Senhor. O Salmo 117, tão curtinho, termina da mesma maneira como ele começou. Louvem ao Senhor. Todas as vezes que nós falamos, lemos a palavra aleluia, é isso que nós estamos falando. Louvem ao Senhor. Meus irmãos, nós devemos buscar isso na vida da igreja. O louvor intencional a Deus no meio dos gentios. É isso que Jesus fez
com seus irmãos. Ele se tornou primogênito deles, para que o seu louvor fosse o mais agradável, o mais exemplificador para nós. Ele morreu, ressuscitou para que gentios que estavam separados do Éden fossem restituídos à presença do Senhor. Aleluia por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Permita-me dizer uma coisa, meus irmãos. Outro dia alguém virou para mim e falou assim: pastor, às vezes eu fico com vontade de dar um glória a Deus, mas eu fico com vergonha. E o que eu vou falar agora pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque a palavra do Senhor ordena, meus irmãos, que nós louvemos a Deus. Ela ordena que nós louvemos a Deus. E quando você se sentir vontade de dar um glória a Deus, eu não estou falando apenas do culto, não. Eu estou falando da sua vida, da maneira como você vive. Sabe o que você deve fazer? Você deve dar um glória a Deus. Porque a palavra do Senhor ordena isso. Não ache que isso é prática apenas de alguns grupos evangelicais, não. Você pode depois, com calma, ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, no capítulo 8, versículos 1 a 8. Quando o povo de Deus, Esdras, estava diante do seu povo, ali, pregando a palavra de Deus. E à medida que ele pregava a palavra de Deus, você pode ler lá no texto bíblico, o povo de Deus dizia, amém, aleluia. Eles afirmavam aquilo que eles criam. Era o culto público deles. Por que nós falamos amém ao término das orações? Por que nós glorificamos a Deus com palavras como aleluia, glória a Deus, enquanto lemos o texto bíblico? Porque isso é digno e honrável ao nosso Deus. Ele merece isso, meus irmãos. Não se acanhe. Não se acanhe. Nós devemos sim, como Paulo nos instrui em 1 Coríntios 14, fazer tudo com decência e ordem, porque o culto a Deus é solene e reverente, mas o culto a Deus é genuíno e vibrante. E essas duas características foram mantidas pelos reformadores ao longo de toda a história da igreja reformada. O culto a Deus é solene e reverente, porém ele é de coração e vibrante. Isso é adoração em espírito e em verdade. E que o Senhor faça isso no nosso meio hoje. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós temos o exemplo da Tua palavra de que nós devemos louvar ao Senhor, e é isso que estamos fazendo nessa manhã. Nós rogamos ao Teu Santo Espírito, capaz de comunicar verdade a nós, que arrebate os nossos corações em verdadeiro sentimento de louvor, de adoração. Nós que estávamos separados de Deus, tivemos os nossos pecados perdoados. Aleluia por isso, Senhor. Nós que éramos povo estranho aos teus olhos, estrangeiros, fomos trazidos para dentro da família da fé. E fomos feitos teu povo por causa do teu grande amor pactual, por causa da tua grande misericórdia e por causa da tua grande fidelidade para com as tuas promessas. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que não apenas os nossos lábios, apenas como atitude externa, seja conformado a essa atitude de louvor, mas queremos pedir que os nossos corações, Senhor, sejam transformados. Que esse louvor flua de quem nós somos lá dentro, Senhor. Transforma-nos para o louvor da tua glória, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4. Transforma-nos, Senhor, e assim o louvaremos, como de fato faremos, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.